Dá um sorrisinho pra mim. Começar focado no Valeriano. Olá, olá, olá. Cadê a câmera? Produção, produção. Olá, meus amigos do Motoricia. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado por aqueles que estão nos seguindo, que estão dando like e principalmente aqueles que estão compartilhando os nossos temas, os nossos assuntos, os nossos bate-papos. Obrigado a TBO, obrigado Luciano aí, que cuida da produção, por esse estúdio tão bem arrumado. Tudo, a gente chega aqui, tá tudo arrumadinho, né? E também eu vou pedir para vocês nos seguirem no canal 526 da NET, aliás, é nos assistirem, né? No telão. Então, a gente está lá no 526 da NET, toda domingo, terça e quinta-feira, às 9h30 da manhã. Hoje o nosso programa vai ser diferente. Hoje o nosso programa vai entrevistar uma pessoa que particularmente eu gosto muito. Aprendi a gostar dele. Uma pessoa, gente boa. E quem vai entrevistar essa pessoa já não sou eu mais. Nesse programa especificamente, nós convidamos o nosso amigo da Retrofit Garage, o grande Otávio. Ele está aqui do meu lado esquerdo. E se vocês notarem, essa é a minha posição de origem. E eles me deslocaram para cá porque o entrevistado serei eu. Otávio, a palavra está com você. O jogo virou, né? O jogo virou. E conforme combinado, não me aperte que eu já estou nervoso. Tudo bem. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui com o senhor. A sua história na cidade de Anápolis é uma história bastante conhecida, principalmente sempre relembrando fatos e características do seu hobby principal, que é gostar de carros e ser um excelente comunicador. Então, primeiramente, para mim é uma grande honra estar aqui, poder te entrevistar, poder escutar um pouquinho também da sua história, que tem algumas coisas que eu não sei, que nós vamos descobrir agora. Então, é uma grande honra estar aqui com o senhor. E vamos lá, de onde começou essa paixão por carros? De onde começou a primeira fagulha que fez você começar a gostar disso, que é uma coisa que te acompanha até os dias de hoje? Essa é uma pergunta interessante. E aí eu me remeto lá, quando eu era bem criança, eu lembro que numa das trocas de veículos que o papai fez, ele comprou uma Belina. E eu apaixonei naquela Belina, porque ela tinha uma pegada GT. Então ela tinha aqueles reloginhos lá perto do câmbio e tudo. E quando ele vendeu essa Belina, eu fiquei muito grilado. E a minha paixão veio desde sempre. A gente ia para pescaria, eventualmente eu sentava ali no colo dele, pegava o volante, porque antigamente a gente podia ir numa estrada de chão, num lugar bem ermo, a gente fazer alguma coisa assim, com muita responsabilidade, porque estava bem devagar, né? E num local onde não passava ninguém. Então, eu lembro que a minha paixão começou assim, e até numa das viagens que o papai fez para Manaus, ele trouxe alguns carrinhos de controle remoto, que imagina isso em 1970, 71, o que era um carrinho de controle remoto, né? Basicamente ninguém tinha. E eu, apaixonado, eu acho que eu lavava ele com cotonete, igual você faz com os seus carros. Muito bom, muito bom. Então isso aí começou com essa Belina, né? E desde então, o senhor está até aqui. Inclusive, são longas histórias que o senhor tem de diferentes trabalhos, diferentes fases da vida, que todas remetiam a carros. Qual foi a fase mais marcante nesse pós-Belina, que o seu contato com o automobilismo foi mais diário, foi mais cotidiano, mais intenso? Bem, com o automobilismo, eu posso dizer para você, foi em 87, quando da inauguração do cartódromo de Anápolis, porque ele passou a ser quase que diário. Eu comecei a cronometrar corridas, depois eu comecei a trabalhar a ser um comissário, depois eu comecei a fazer corridas fora também com
com direção de prova, a cronometragem, ajudando a organizar corridas em outras capitais do país e tal. Então eu andei muito com automobilismo assim. Agora, antes disso, eu já tinha mania de comprar algum carro e arrumar. Eu tive meu primeiro carro foi uma variante, depois eu passei para outra variante, e essa segunda tem uma história interessante porque quando eu comprei, ela tinha um pneu de cada tamanho, não era uma roda de cada tamanho. Então, um pneu ele era mais largo, o outro era maior, um era menor um pouquinho. Então, e eu tive que viajar com ela muito tempo. Desse jeito, antes de ter dinheiro para poder arrumar, né? Aí depois arrumou e aí virou um carro tão legal com as modificações que eu fiz, que eu troquei uma variante 78 por um Passat 83. Então, ele praticamente pegou um carro, fez ter o dobro do valor para poder fazer a troca. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, se eu não me engano, foi no pré-lançamento do Virtus, que nós conversamos, inclusive, sobre esse carro, né? E a gente comentou também que antigamente, hoje qualquer carro que você tiver, seja um Muscle Car, um carro dos anos 70, 80, a linha quadrada, o Escort, Gol, qualquer tipo de carro que você tiver, você acha com facilidade no mercado acessórios, praticamente plug and play, você acha empresas especializadas em fazer a escapamento, a suspensão, o body kit, qualquer ano. E antigamente a gente sabe que não era bem assim. Como que era essa época de customização raiz, que tinha que realmente desenhar e fazer? Como que era assim, para quem viveu? Otávio, é interessante isso. Eu sempre fui uma pessoa que tentou mesclar o original com alguma coisa muito básica. Então, vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo dessa variante. Ela era muito quadrada, né? Então, eu fiz toda a pintura, troquei o motor e já coloquei um carburador Weber ali, com um giclê maior e tal. Então ela já ficou um pouco melhor. Mas foi só isso que eu fiz no que tange a motor. Coloquei um escape Cadron para dar um barulhinho mais gostoso. E o restante foi aquilo que a gente chama de perfumaria. Na época existia uma mania, ou sei lá o que é. Era normal você pintar o farol, porque você não conseguia comprar o farol amarelo. Então a gente pegava uma tinta que eu não lembro. Verniz vitral. Verniz vitral. Laranja e amarelo. Isso. Então eu pintava ele de amarelo ali, muito bem arrumadinho, e a gente fazia esse tipo de coisa nos veículos. O som, o máximo que a gente tinha assim na época era um tojo com gaveta, que você tirava, a gente conversou sobre isso também. Sim, os Volkswagen. Né? Você colocava em cima do... Você ia no restaurante, tirava o toca-fita com o amplificador embaixo, né? E colocava em cima da mesa ali, você tava abafando. O pessoal de hoje parece um absurdo, mas lembrando que antigamente os carros não tinham alarme, não tinha trava elétrica, né? Então assim, e fora que era caríssimo um amplificador, um tojo, né? Aqueles toca-fita, toca-CD, então realmente era uma coisa de muito valor, que às vezes chegava até a custar metade do carro lá dentro. Então por isso o pessoal tinha o costume de tirar e carregar para os lugares, né? E não só isso, era status também, né? É como se você tivesse um carro assim com um som maravilhoso. Agora pensa e o som era mais caro. Pensa hoje em dia, o cara chegar e colocar na mesa de um bar assim a multimídia de um Tesla de 20 polegadas, tipo assim, tô arrasando. É diferente, né? A parte de cultura é muito engraçada. Isso aí é uma coisa muito legal. Então foi basicamente isso aí, foi a perfumaria, foi a parte de motor, mas sempre gostando de melhorar uma coisinha ou outra, né? Eu gosto de modificar o carro, mas conservando um pouco da originalidade dele, principalmente da casca. Porque se eu comprei aquele carro é porque eu gostei da casca dele. Às vezes eu não gosto muito do interior, é o caso do meu 147 que está aqui embaixo, né? O interior dele é todo modificado, o motor dele é um motor diferente,
Mas a casca dele é o 147. Se você olhar, você não vê nada de diferente nele. Então, esse é o estilo que eu gosto e, para mim, era fácil. Você falou da facilidade que é hoje. Na época era fácil porque eu não mudava muito. Muita gente punha um volante pequeno, que era uma dificuldade para virar, porque não existia direção hidráulica, né? Nossa, a gente saía musculoso. Não tinha esse negócio de fazer musculação, não. Era só dirigir o tanto que a gente dirigia, estava musculoso. Essa barbelazinha aqui não existia, não. Isso veio depois da direção hidráulica. A culpa é do governo. Mas foi muito legal. E isso realmente você fez lembrar de uma parte boa. Não, que coisa legal, então. E mesmo assim, acaba que a parte de... Quando você começa a customizar, é igual a gente conversou um dia até na loja mesmo sobre esse assunto, se o volante tivesse pequeno, a gente ia querer colocar o grande, né? Então, se tivesse... Então, assim, o tipo de gente que gosta de customizar carro, realmente customiza, porque gosta de falar, eu fiz, eu mexi, o carro do vizinho é igual ao meu, mas o meu tem isso. É mais ou menos isso. Eu acho que é exatamente isso. E outra coisa, a vantagem de carro é que você pode trabalhar com o seu gosto. Eu gosto de carro por isso. Eu tenho nesse 147, eu tenho 2 jogos de roda. Então eu tenho 2 jogos de rodas que eu posso trocar. Inclusive o segundo jogo tem também pneu. Eu posso chegar, desparafusar e colocar lá. Porque aro 13, pneu baratinho, dava para fazer isso. Então, e você mexe num banco, mexe numa iluminação, você testemunha que eu gosto de mexer em iluminação de carro, eu quero um farol melhor, eu quero uma iluminação mais bonita. Então, essas são algumas características do que eu procuro num carro. Hoje, eu posso dizer que há uma facilidade muito grande quando a gente compra veículo um pouco mais novo, porque você já tem um som de qualidade. A não ser que você queira um som estridente ou um som de carro de som mesmo, para você fazer uma festa, alguma coisa assim, participar de algum evento, que não é o meu caso, mas a gente tem um som com uma qualidade fenomenal, uma altura muito boa para você escutar. Então, isso já ajuda muito, né? Não, muito bom. E também tem a parte da sua história das concessionárias, né? Em qual época você começou com esse trabalho? Quanto tempo durou? Na verdade, assim, resumindo, como que foi essa fase sua de estar no meio da parte comercial dos carros? Vamos classificar aqui. Eu nunca tive na parte comercial, por mais curioso que isso pareça, eu sempre trabalhei, eu brinco no back-office, eu sempre trabalhei atrás das paredes ali na área de oficina. Eu estava morando nos Estados Unidos, vim fazer um passeio aqui, e aí recebi uma proposta da AutoOeste, acho até que eu já comentei isso aqui, e acabou que eu fiquei no Brasil, e fui trabalhar na área de oficina. Eu dirigi a oficina da AutoOeste Fiat aqui em Anápolis, eu dirigia a de Goianésia e eu dirigia a de Séries. Então a gente ficava zanzando entre essas cidades nos pontos de atendimento que tinha. Séries tinha realmente uma concessionária lá. E isso foi, se não me falha a memória, 96, por aí. Depois eu entrei na NASA, um ano e pouco depois, fiquei lá um tempão também. Aí eu fui trabalhar com consultoria com algumas revendas, né? E depois tive minhas revendas de moto. Eu tinha 5 revendas de moto Kazinski. E aí depois que a moto limpa mesmo, porque me limpou que eu fiquei zerado. Aí eu tive que voltar para o mercado e buscar alguns outros trabalhos diferentes de carros. Eu não gosto muito de vender carro, eu gosto de comprar. Vender não é muito minha praia, porque eu falo, olha, esse óculos aqui, no mercado, ele vale 10.
Então, eu acho que é justo, se eu for vender para alguém que vai ganhar dinheiro, eu vender ele por 9.500. E aí eu vou chegar em você e falar, Otávio, você quer comprar esse óculos por 9.500? Ah, mas esse aqui, porque o mercado... O preço dele é 9.500, você quer? Não. Então, pronto, conversamos, acabou a conversa, eu vou embora. Agora, se você ficar, não, mas eu dou 8,5, papapá, essa negociação, ela me desestabiliza, eu não gosto. Ela te cansa. Ela me cansa. Agora, na hora de comprar o carro, eu do outro lado, aí eu sou bom de serviço. Aí é bom. Aí eu sou bom de serviço. Inclusive, me surpreendeu, na verdade, na parte comercial nem de compra, mas me surpreendeu ver que você ficou um pouco no back no começo, né? Porque Valeriano é uma pessoa extremamente comunicativa, né? Comunicativa, proativa, desde o dia que eu te conheci, né? Que, na verdade, eu cheguei com uma lista de 58 itens, falei, eu quero isso aqui no meu carro vai chegar aqui de guincho e descer um 147 sem nada, cara. Sem interior, só tinha roda, não tinha... Se eu não me engano, a parte mecânica não estava funcionando, estava só num lugar, cara, eu falei, meu Deus, não, pra quando? Uns 60 dias tá bom, né? Eu falei, meu Deus, 60 dias, eu demorava pra pensar o que era, né? E qual que foi a sua ideia com o 147? Você já tinha o carro antes? Você começou esse projeto recentemente? Esse carro é interessante. Esse carro, ele estava apreendido. Eu procurei saber o histórico dele e fiquei sabendo que ele era de uma família que eu conhecia bastante e estava fazendo parte de uma partilha de bens. Procurei a pessoa que eu lembrava, ela virou para mim e falou, Valeriana, esse carro era da minha irmã, foi só dela, e se for você que quer o carro e conseguir legalizar, você pode pegar o carro e você paga a parte da partilha, da legalização e tudo. Resumindo, ele ficou muito mais caro do que se eu fosse comprar um veículo na época, mas ele tinha um valor diferente para mim. E aí, a hora que eu vi, eu já montei o projeto na minha cabeça. Eu quero o interior terracota, eu quero isso, eu quero aquilo, tá? E nós acabamos negociando, ele ainda ficou apreendido mais uns 6 meses lá no tempo. Depois eu tirei, e aí eu tirei a casca dele, fiz tudo novo, né? Cada fio, cada conector, a única coisa que eu preservei, eu falei, eu tenho que preservar algumas coisas que vão dar o toque de antigo. Aí eu preservei os vidros, mesmo que um pouco riscados, e preservei o para-choque, e basicamente foi isso. O restante eu troquei tudo. Então, antes daquela época lá, você já tinha um carro, já tinha um tempo, estava aguardando só os trâmites para poder legalizar e tudo mais. Exatamente. E uma pergunta, por que especificamente o 147? Era um carro que você gostava quando era criança? Ou foi por aquele carro, do estado de conservação dele? Por que o 147? Quando eu vi o carro, eu vi que era um carro extremamente conservado. Que é muito difícil hoje em dia, né? Principalmente da cidade, um veículo 79, né? Então 40 e tantos anos, 43, 44. Então, assim... eu vi que ele não tinha lugar para muita massa, não tinha muita coisa, e eu sempre gostei do veículo um pouco mais quadrado. É uma característica minha gostar de um veículo quadrado. Hoje os veículos estão mais modernos, são arredondados, eu acho bonito, tenho veículo assim, você sabe, mas eu gosto. E eu gosto muito da história da Fiat. Você é um adepto da Volkswagen, e eu não vou dizer que eu sou um adepto de veículos da Fiat, mas eu acho que a Fiat é inovadora. Isso eu concordo. Então, o 147, para mim, foi um ícone. A gente andava de Fusca, Brasília, tá? Veio o 147, um carro menor, que andava melhor, motor transversal, e aí depois ela começou, pôs 4 portas, pôs de direção, ar-condicionado. A versão picape teve também, né? A saboneteira. Saboneteira. O 147 é a saboneteira, famosa. Aliás, tem uma em Anápolis linda, linda, linda. Eu nunca vi uma saboneteira tão linda. Se eu encontrar com ele, eu quero fazer um programa com ele ainda. Eu jurei que você ia falar uma proposta para ele. Não faço não. Não quero, não compro carro não. Já tá bom, né? Já tá bom, já tá bom. E em todos esses anos assim,
qual que é a parte que você mais se orgulha da sua história com carros, assim? Que você fala, não, isso aqui eu fiz e tal, mas valeu mais a pena, que fez você chegar até aqui. Teve alguma parte mais especial, alguma coisa que realmente te marcou no mundo automobilístico para você estar até aqui? Algo especial, diferente? Eu acho que uma coisa que foi muito especial para mim, que realmente marcou, foi quando eu fui para ajudar a fazer, porque tinham muitos outros profissionais mais competentes até, a transição da da Brasal Caminhões para a NASA Caminhões. Esse foi um momento interessante, porque eu estava num estágio da vida que eu tinha muito conhecimento e eu achei um grupo que começou a explorar esse conhecimento. E o grupo investia na gente, um grupo que cuidava. Então, esse foi um momento muito interessante, onde eu soube aproveitar até um certo pedaço essa história do automobilismo. E o segundo ponto foi quando eu comecei a montar as revendas de moto, porque era um trabalho extremamente árduo. Eu tinha um Voyage 86 azul, argentino, e eu tinha uma carretinha que cabia 6 motos. Então eu colocava as motos na carretinha, fazia uma nota fiscal para a próxima cidade de demonstração daqueles veículos e chegava lá, armava uma barraca na praça e ia porta em porta, distribuir panfletos, colocava um carro de som na rua e muitas vezes eu fiz isso sozinho. Então, eu pagava alguém lá da Redondeza para vigiar as motos. Eu saía distribuindo. E a hora que eu chegava, tinha 1, 2 compradores, alguma coisa assim. Aí eu ligava para minhas concessionárias e falava, ó, tem que emitir uma nota fiscal para fulano de tal e tal. E depois ia para outra cidade. Então, foi realmente um trabalho que eu considero árduo, mas foi bonito. O mais legal é que conhecer a tua história, né? Saber da tua história hoje é uma coisa muito legal para as pessoas que estão assistindo também. E principalmente porque naquela época, hoje não, hoje para você fazer o mesmo trabalho, o que você faria? Você colocaria um galpão, colocaria as motos bonitinhas no showroom, faria uma live no Instagram, né? Mandaria para alguém, postaria, enfim, faria um vídeo no YouTube. Hoje é muito mais fácil. E ao mesmo tempo que tem essa parte atemporal, né, do conflito de tempo, que na época não tinha recurso, hoje você pode trazer, através da internet, a tua história para as pessoas que não fazem nem ideia de como que é pegar um carro com uma carretinha cheia de coisa atrás e sair de porta em porta vendendo. Eu achei isso muito bonito, fiquei até um pouco emocionado mesmo, porque realmente quem gosta de pegar a vida e, como se diz, peitar a vida mesmo, né? Sair, procurar um novo desafio, cumprir o desafio. Então, mesmo que às vezes as coisas não dão certo, a experiência é uma coisa linda. E eu sempre vi na história do senhor que o senhor tem belíssimas histórias para contar, né? E falando de hoje, qual que é a sua visão do mercado dos veículos no geral, do comércio no geral hoje com a internet? Acha que é mais fácil? Acha que tem o mesmo grau de dificuldade porque tem outros fatores? O que o senhor enxerga assim, na macrovisão de como é que vai, como está caminhando, né, o nosso mercado aí de veículos? O Otávio é engraçado, ele dá a resposta para depois fazer a pergunta, porque é exatamente isso que ele disse. Hoje, com uma câmera, um telefone e um veículo só, você consegue fazer vendas pela internet e tal. A gente até tem um caso, eu saía frequentando as pecuárias, porque a gente vendia nas pecuárias. E muitas vezes você não tinha lugar para deixar as motos guardadas, perigoso. Então o que a gente fazia? Amarrava uma corrente nelas, eu deitava dentro do carro, com a corrente amarrada no braço, e ficava ali a noite inteira preocupado com alguém se ia roubar um retrovisor, um farol, alguma coisa.
Hoje não. Hoje as coisas estão mais dinâmicas. Eu creio que a venda hoje ela é mais difícil. Ela não é uma venda muito fácil. Vai muito do conhecimento, vai muito da parceria. Hoje nós falamos sobre parceria. Vai muito do network. E você não tem fronteiras. Antigamente a gente tinha muitas fronteiras. A fronteira era onde seu braço podia alcançar, né? Pronto. Se você não consegue chegar naquele lugar, ninguém vai saber de você. Em termos de produto também, não tinha quase nada, né? A diversidade era muito pouca. E quando você, além da diversidade ser pouca, quando você tinha uma evolução, que era o caso de alguns itens da Kaczynski, né, que eu representava, era difícil de explicar para as pessoas e as pessoas se convencerem de que aquilo era um bom negócio. Mas eu vejo que... Vou dar um exemplo para vocês, programa do governo. Esse programa que o governo lançou de desconto em veículo, ele criou muito mais confusão do que efetivamente comercialização de veículos. E hoje, se você for em todas as concessionárias, basicamente, você vai ver que os preços não só realinharam, como eles subiram. Então, não teve efetividade. Cresceu, venda isso, cresceu com relação ao quê? Você está se comparando com o quê? Se comparar com o mês anterior, houve um represamento de vendas e depois a venda efetivou e agora represa de novo. Por quê? Porque o preço está subindo. E ao mesmo tempo também deu um prejuízo grande para o mercado dos usados, né? Depreciação, a tabela FIPE caindo. Deu uma confusão mesmo, né? E que é muito mais difícil de você voltar, né? O mercado de usados ele é mais lento. Ele tem resposta, claro que ele tem resposta, mas ele é mais lento. Então, a mente do consumidor fica naquilo ali. É muito mais fácil dele aceitar ir num concessionário e falar, aquele carro que você viu por 100 hoje é 103.500 e eu não vou te dar desconto. O consumidor aceita isso com mais facilidade do que ele chegar no usado e falar assim, não, a tabela estava 50, mas hoje ela é 51. Que é isso? É uma dificuldade tremenda. Exatamente. Eu tenho carros que eu tenho que vender para trocar a frota de locação e é uma dor de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem carros mais longevos, a gente tem veículos antigos que se tornam um pouco melhores do que aqueles que a gente tinha antigamente. Eu viajei muito pelo estado com o laboratório de indústria farmacêutica, que eu trabalhei muito tempo, e eventualmente a gente tinha que trocar de motor a cada ano, porque os motores não aguentavam. Hoje, se você pegar um motor desse, ele vai 400 mil quilômetros brincando. Hoje é mais fácil trocar a frota de ano em ano, que muita gente faz, né, do que trocar o motor. Sem dúvida. Necessariamente. Muito bem, é isso mesmo. Hoje você troca a frota, mas não troca o motor. Mas, então, assim, eu acho que o mercado está competitivo e acho que vai ficar mais. Principalmente para eletrificados. Quando você lança uma coisa, você lança uma ideia. Então, você tem que gastar muito dinheiro em marketing, isso, aquilo, para criar no consumidor a necessidade de cumprir aquela ideia. Que eu acho que foi o que o Elon Musk e tantos outros fizeram com relação aos veículos eletrificados. Qual a necessidade que o brasileiro tem de ter um veículo eletrificado, quiçá um híbrido, sendo que nós temos o etanol aqui, que é muito menos poluente? Nós temos racionamento de energia. Qual a necessidade de eu ter um veículo eletrificado? Entende? Aí, bom, criou aí no mercado a necessidade. Vamos lá. Hoje, eu fui lá conhecer o Dolphin da BYD. E se você comparar ele com o iCaro, com esses outros veículos eletrificados do mesmo valor, não é nem um banho, é um banho, um rebanho. A diferença é muito grande. É um carro
espaçoso, gostoso de andar, interior, eu não gosto do interior branco, mas o interior claro, mas é um veículo extremamente bem acabado. Características fenomenais, e não se iludam, a BYD vai dar show ainda. Tem lugares que ela já vende mais que a Tesla, né? E ele chegou a 150 mil, 149.900. Agora já existem veículos eletrificados mais baratos. Então o mercado vai ficando cada vez mais competitivo. Tanto que os primeiros no Brasil tinha carro assim que chegava a quase R$500 mil, né? Os primeiros. E carros ruins. Não eram carros quase carros conceitos, né? Vamos dizer assim. Não, tinha uns ruins que vinham também, a gente não pode citar a marca aqui para conceito bem ruim. Mas realmente... Então eu acho que a tendência é que haja um acirramento de briga aí entre eletrificados e combustão nesse início. Depois nós vamos ter... Eu sou fã da ideia da Toyota de carro a hidrogênio, mas é uma coisa que não... Até decolar, né? Tem mais empresas que precisam acreditar nisso. E eu acho que o lobby pelo carro eletrificado é muito maior. Então, eu acho que vai haver aí uma disputa muito grande e nós vamos ver o mercado trabalhando bastante. Mas, em termos de venda, nós somos brasileiros. Nós gostamos de pegar. Se vende muito pela internet. Claro, a internet hoje hoje não, há muito tempo é realidade. Quem quiser brigar com isso está perdendo tempo. Nós aqui estamos transmitindo nosso programa pela internet. Os amigos que vêm pelo canal 526 da NET, a NET é uma TV a cabo. Mas você tem o telefone também que você pode assistir, né? Então, assim, eu creio que nós teremos muitas surpresas ainda no mercado automotivo e com boas surpresas, mas com disputas acirradas. Nós temos muito serviço. Você vai ter muito serviço, eu vou ter muito serviço. E eu espero que isso persista mais tempo. Amém. Eu confesso que, assim, eu particularmente fiquei um pouco assustado, porque a gente começa a perceber que esse ciclo de vida útil desde que começou a se falar, né, em carros eletrificados, elétricos, híbridos, é muito curto no Brasil. Na verdade, no mundo, né? Muito recente. Lembrando que a gente demorou 10 anos para aceitar carro flex, depois mais 15 anos para aceitar carro automático, né? Então, assim, realmente um período curto. E hoje o brasileiro tem, cada dia, uma nova montadora. O brasileiro tem muitas opções. Isso desde antigamente, claro, né? Toda marca que vinha para o Brasil para bater de frente com alguém tirava o comodismo da que era líder, né? E fazia ela melhorar o produto. Se não fosse isso, a gente estaria andando de Fusca até hoje, 100 anos de Fusca quase, né? Na tua opinião, você acha que vai ter alguém que vai se sobressair nesse mercado ou ainda tá um pouco difícil de discernir? Porque você concorda comigo, né? Todo dia tem um novo modelo, uma nova marca, tem marcas que não estão oferecendo produtos eletrificados ainda, nem híbridos, então talvez um pouco preocupante. O que o senhor enxerga disso aí? Vai ter alguém que vai se sair melhor? Otávio, você é uma pessoa que é bem atualizada. Na Retrofit você tem produtos de extrema tecnologia e você teve que ir isso atualizando todos os dias, porque senão você ia ficando para trás. E você não fica para trás, pelo contrário, você só cresce, só cresce. Por quê? Porque a cada dia você busca um produto melhor e eu sou testemunha disso, porque eu faço serviço com você. Então, eu acho que com relação a carro é a mesma coisa. Nós vamos ter muitas marcas. O mundo vai ser inundado por chinês, né? Ali da Coreia, China, aquela coisa ali, sempre vão vir coisas. E agora estão vindo carros muito bons. Muito bons. E nós vamos ter marcas boas dessa parte do mundo. Assim como nós temos... Se você já andou num veículo eletrificado de 500 e poucos cavalos, como eu andei em um coreano, um chinês, aliás, a hora que você pisa,
assusta, né? Na verdade, assim, é o verdadeiro coice, né? Esse é um coice. Você leva um coice. É um negócio incrível, a pancada para trás para você segurar. Então, o mundo ainda vai ver muito dessas coisas. O Brasil ainda vai ver muito disso. Hoje eu vejo com muita tristeza a Volkswagen fechar a Taubaté por um tempo, com 800 empregados demitidos, com o Polo Truck deixando de ser produzido, e várias outras pequenas unidades fabris sendo fechadas temporariamente. E isso se reflete com aquelas maiores, que são um pouco mais gigantes, que são um pouco mais pesadas de decisão, que são um pouco menos ágeis. Aqueles que forem mais ágeis, mais antenados, que as decisões foram tomadas com bastante agilidade, esses vão permanecer. Falando em marketing, em mercado, e marca também. Algumas montadoras que têm se... É claro que, na verdade, não existe nenhuma montadora que não tenha esse programa, né, lá fora lançado de carro híbrido, projeto. Algumas não implementaram no Brasil ainda. O senhor acha que é mais uma estratégia para... Peraí, o Brasil não está preparado para carro elétrico ainda, a galera vai ver que não é isso aqui, vai voltar para a gente, mais ou menos assim. Ou você acha que realmente é uma demora? Olha, penso que o Brasil é um país de extensão territorial difícil de se pegar o carro elétrico. Ainda é um país com a maioria da população um carro para a família, ou quiçá 2. Então, você precisa desse carro para viajar, para andar aqui dentro. Então, é difícil a gente imaginar o carro eletrificado pegando com muita rapidez no Brasil. Não acho que essas montadoras estão atrasadas. O que eu acho que elas estão fazendo é sendo cautelosas. Eu gosto muito da estratégia da Toyota, que eu acho que é inteligente. Você trabalhar com híbrido, vamos trabalhando com híbrido, porque você vai a qualquer lugar com carro híbrido e não tem que ficar plugando ele como um plugin ou como um outro, né? Tá? Penso então, assim. Muito bom. Pessoal, esse foi Valeriano Sayum. Eu sou Otávio Molinari. Foi um prazer entrevistá-lo. Tinha algumas perguntas também, né? Mas isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade. Quer dizer que já acabou? Já acabou. Então o tempo não acaba só quando eu estou desse lado, não? Não acaba. Hoje realmente eu consegui transmitir para o senhor o nervosismo que o senhor me passou na minha primeira entrevista. É muito bom fazer isso. Muito obrigado, amigos. Esse foi um pedaço da minha história contada por mim com meu amigo Otávio. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Já que nós resolvemos mostrar, né, Eduardo? Vamos mostrar essa Macan 0 km que está aqui na sua loja. Ela é uma 2.0 turbo com 262 cavalos, mas tem coisa demais aqui, não tem não? Valeriano, na verdade ela é 265 de potência, né? 2.0 turbo. É um carro que entrega muita beleza, muito charme, né? Muito requinte no carro. Além do mais, não é só um carro, é uma marca, né? É uma grife. Esse carro aqui é o sonho de todo brasileiro, de toda pessoa no mundo inteiro, né? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter um carro desse à venda na loja. Levar em consideração o primeiro carro que eu vendi foi um golzinho quadrado 95. Hoje eu tenho a oportunidade de estar vendendo uma Macan 0 km. Isso é só agradecer a Deus por esse momento, de ter essa oportunidade de estar vendendo esse carro. Essa Porsche, normalmente as pessoas têm que pedir, não é um veículo que tenha pronta entrega lá na loja da Porsche, por exemplo. Então você fez o pedido aí do jeito que você quer e aí você traz para sua loja para revender. Isso, geralmente a Porsche ela leva em torno de 1 ano para entregar o veículo para o cliente. E aí a gente tem a oportunidade de fazer um pedido e quando chega o veículo a gente tenta vender um pouco a mais do valor
E dá muita negociação, porque é um carro que é o sonho de toda pessoa, né? Então o carro está pronto entrega, 0 km, uma configuração belíssima. E um carro que tem um custo não muito alto pela marca Porsche. Então é um carro que vende muito. A Macan é um dos carros mais vendidos da Porsche. A Porsche foi muito feliz com o SUVs que ela lançou e fez até um mercado novo de carro, podemos dizer isso. A Porsche ela vem sempre usando a tradição com a inovação junto, né? Eles usam a tradição da marca e hoje em dia eles buscam inovar nos carros elétricos, né? E muito difícil deles errarem, né? Então a Porsche é uma marca fenomenal no sentido de veículos aí, né? Qual carro você vai mostrar pra gente agora? Vamos mostrar aqui uma outra BMW, que é uma X4, que é o sonho de todo brasileiro também, né? A gente tem muita opção de carros bons aqui, graças a Deus. Então vamos para dentro de uma X4 agora. Eduardo, agora nós estamos numa X4. Fala um pouco dela. Olha só, isso aqui é uma X4 2023, uma configuração belíssima, é um cinza, que está usando muito também. Ela é flex, 252 cavalos de potência, um acabamento interno muito legal, multimídia central grande, boa de visualização, modo de condução legal também. É um carro que vende muito, é um dos carros mais vendidos da BMW e é um carro que está disponível para venda também aqui com o Eduardo Veículos. Assim como mostramos a Porsche, agora temos o concorrente direto da Porsche, que é a X4 2023.